O tema hoje é coragem para usar o fogo e a paixão e atrair os outros, né? Ô, glória. E está em 1 Reis 18, 17 e 19, né? Eu estava lendo esse texto aqui e lembrei do pastor Márcio, que ele sempre fala que nós temos que ter paixão pelas coisas do Senhor. Só essa paixão que nos leva a pregar o evangelho, a levar à frente, né, a passar por obstáculos e tudo, essa paixão por Jesus Cristo. Né? E nós vamos, né, hoje colocar isso aqui em 1 Reis 18, 17, 19. Eu não sei se você notou essa semana aí que nós estamos trabalhando aí o livro de Reis aí na questão de Elias, né? E hoje nós temos aqui no texto, né, 1 Reis 18, 17, 19, fala assim: E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e tua casa, casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então nós temos aqui hoje, as multidões viram o fogo de Deus não apenas na vida de Elias, mas também em seu ministério. Assim como Elias, nós precisamos de coragem. Ninguém que deseja provocar mudanças pode viver sem ela. A coragem incendiou o coração de Elias e pôde fazer o mesmo conosco. Quando? Né? Então nós temos aqui o fogo e a paixão de Elias. Isso gerou uma coragem. Então, hoje, o primeiro tópico para nós, né, destrincharmos aqui é: nossa determinação excede nossos limites. Embora os inimigos fossem muito mais numerosos, Elias resolveu que Baal tinha que ser confrontado a qualquer custo. Né? Nós vemos aqui que tinha 450 profetas, mais 400 que colocaram postes e tudo, então, de ídolos. Então, o que aconteceu? Ele, diante da paixão pelo Senhor e diante da intimidade que ele tinha com Deus, ele desafiou esses profetas e o povo. Então, isso aqui nós colocamos, a determinação dele excedeu todos os limites que ele tinha, porque se ele fosse olhar a normalidade, ele não ia enfrentar. Exato. Mas ele olhou a paixão por Deus que levou ele a enfrentar essa situação. Olha só, é um tema assim que é fogo, né? A palavra do Senhor diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, né? Ou seja, esse é o desejo, né, ardente que nós precisamos desenvolver dentro do nosso coração para que esse fogo dessa paixão, da presença, da unção do Senhor arda continuamente sobre o altar, né, ou seja, da nossa vida. E esse é o desejo, né, do nosso coração, que isso possa acontecer também na sua vida. Nós queremos já abrir aí os nossos canais de comunicação para você poder interagir conosco através do 3209-3301, que é o nosso atendimento eletrônico, que é o CAT. Ali você faz a opção número 1 e você então pode ali gravar a sua mensagem, a sua participação, que ela vai ser entregue aqui no estúdio para nós. Ou mesmo a participação ao vivo, através do 3253-3320. Então você liga, deixa aí a sua pergunta, né? Vai ser atendida aqui pela nossa produção e aí então a ligação é transferida aqui para o estúdio. Ou mesmo através do WhatsApp, que é o 8402-9756. Eu gosto de esclarecer a respeito do WhatsApp. Então, muitas vezes as pessoas querem interagir conosco, não é? Olha, o que eu faço? Não dá para a gente interagir porque, assim, é ao vivo aqui. Então, a minha sugestão para você, sabe, não ficar meio chateado que a gente não vai responder a sua pergunta, ou mesmo, me adiciona aí, não tem como. Então, você faz a pergunta, né, ou coloque a situação, ou mesmo se é um pedido de oração, coloque o pedido de oração que nós vamos mencionar aqui e no final do programa, então, nós oramos por cada um, né, dos pedidos e, dentro do possível, a gente, então, vai tentando responder as perguntas que têm chegado e sempre tem chegado muitas perguntas, né, e nem sempre dá para mencionar todas ou mesmo responder a todas.
você encaminhe para a gente aqui através do WhatsApp, que nós vamos, dentro do possível, responder para você as perguntas, ok? Então não espere assim a gente interação, como é que eu faço, como é que eu faço a inscrição, aquilo que diz respeito à Clínica da Alma. Neste horário a gente tenta responder para você, né? Mas como é o mesmo WhatsApp para a Rede Super como um todo, e todos os programas, então é aquilo que chega aqui neste horário, a gente consegue, dentro do possível, responder a sua pergunta, né? Então, é isso que nós queremos e aguardamos aí a sua participação dentro disso, né? Pastor Guerra, pastora Fátima, está aí aberto para você comentar sobre isso. Ok, pastor. Quando o Elias é chamado de perturbador de Israel, eu fico pensando como nós, nos dias de hoje, gostaríamos de ser também chamados de perturbador de Israel. Porque o que me traz à memória agora, são aqueles avisos de porta que coloca no quarto, no hotel. Quando a pessoa entra, ela coloca, não perturbe. Isso. Quer dizer, eu não quero ser incomodado, não me perturbe, eu estou no meu aconchego, agora é um momento de privacidade. E muitas vezes, nós como povo de Deus, estamos assim, não perturbe, não quero ser incomodado, a minha vida cristã, a minha vida religiosa está muito bem. Não quero que mude, nada mude. Sou salva em Jesus, tenho a minha casa abençoada, o meu lar é abençoado. Então, por favor, não me perturbe. Coloca essa tarja, não é? Esse aviso na porta. E, de repente, vem as situações contrárias, circunstâncias contrárias que nos fazem ser perturbadores. De não aceitarmos aquela situação. Aí o que acontece? Eu creio, pastor, que Deus permite que haja um reboliço ali dentro dos nossos lares, para que possamos ser perturbados pelo mover de Deus. Ou seja, sairmos do marasmo, zona de conforto, da zona de né? conforto, porque muitas vezes é isso que acontece conosco, né? Com o crente. Tá tudo bem, tudo maravilhoso, então agora eu vou cruzar os meus braços, vou somente para a igreja e vou receber. E muitas vezes nós sabemos que Deus nos chamou, não foi para ficarmos na zona de conforto, mas sim sairmos para fora, igreja, sair para fora, pregarmos para as pessoas que estão aí cativas, oprimidas, e que Deus nesse momento, né, Deus possa colocar no meu coração, no seu coração, que temos que ser realmente um perturbador. Em alguns casos, né, até parece assim que existe um acordo, um contrato entre o cristão e as trevas. Ó, é o seguinte, eu não te incomodo e você também não me incomoda não é? Verdade. Então assim, eu não provoco você e você também. E aí vamos vivendo a vida assim meia de Raimundo, né? Um pé lá e um pé cá, né? Um pé no mundo e um pé na igreja. E assim tá jóia, né? E a gente vai vivendo. E é justamente esse o desafio. Muitas vezes o que a pessoa vai ouvir não é o que quer ouvir. Você entendeu? Muitas vezes as pessoas chegam Eu lembro que eu estava pregando na igreja, uma senhora falou assim, você pôs o dedo no meu nariz. Eu falei, eu não. Eu estava lá no púlpito, ela falou, não, você levou o dedo lá no meu nariz. Ela disse que viu pôr o dedo no nariz dela. Eu falei, não, mas por quê? Porque a palavra chegou até ela. Naquele momento eu fui um perturbador da vida dela, né? Exato. Não é? E essa paixão, ela nos leva realmente a perturbar. E muitas vezes excede até nossos limites, porque a fé, né, o poder de Deus, ele manifesta tão forte na nossa vida, aquele fogo que vem, não é? Aquela paixão, ela nos leva a romper barreiras. E aí há lugares que talvez a gente, né, nunca pensava em ir, a pregar, a ser audacioso. E o Senhor tem falado nos nossos corações. E Elias, ele foi audacioso, né? A fé de Elias é uma fé muito palpável, porque diante do povo, diante daqueles profetas, ele fez um desafio. E uma coisa que eu queria colocar para você aqui hoje, você que nos está assistindo, você já fez algum desafio na sua vida? Né? Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo na sua vida aí porque você não fez desafio. E pode te pegar de surpresa. E você tem que fazer um desafio. E esse desafio, ele tem que ser daqueles que têm paixão realmente, daqueles que têm um fogo no coração, e aí o Senhor opera maravilhas. É verdade. Nós já temos algumas participações aqui pelo WhatsApp, né?
Nós temos uma participação aqui. Meu nome é Eunice, moro em Jacutinga. Ela disse, gosto muito desse programa, mas só que este horário é difícil. Sempre estou fazendo almoço, não dá para assistir. Deus abençoe. Olha, uma estratégia que algumas pessoas já nos comentaram sobre isso, é que pelo menos escutam, não é? Está fazendo, preparando ali o almoço, mas vai ouvindo, escutando. Você pode fazer isso tanto pelo aplicativo, né, da Lagoinha, que você acessa ali e você ouve, então, o programa não dá para assistir, mas dá para ouvir, né? Ou você pode assistir, inclusive, reprisado à noite, não é? Então, nem sempre é o mesmo programa, mas normalmente é o programa reprisado que entra no ar, assim, não tem um horário muito certo, mas a partir das 23h30 existe essa possibilidade, às vezes meia-noite, o horário que entra o programa reprisado, né? Mas muitas pessoas, muitas irmãs que até nos falam lá na igreja, né? Dizem assim, olha, eu não assisto, mas eu ouço, porque eu estou preparando comida, porque meus filhos têm que sair para a escola, eu mesmo tenho que levar as crianças para a escola, mas é uma forma de você poder, né, assim, ser abençoado também, né? Tem uma outra pergunta aqui, Guerra, que eu queria, assim, dando possível, a gente pudesse trazer essa resposta para essa irmã. O nome dela é Gláucia, de Jaú, São Paulo. Sou sócia de uma loja com as minhas 2 irmãs, mas estamos numa luta muito grande. Quero saber se podemos saber se essa luta, se estar nessa luta, porque minha irmã é uma pessoa muito difícil. Sempre vê problema em tudo, né? Diz que confia em Deus, que Ele proverá, mas sempre está reclamando. Irmãos, estou orando por ela, mas às vezes penso em tirá-la da sociedade. Isso seria o certo? Porque parece que ela nos atrapalha em tudo, né? O que fazer? Deus abençoe. É uma situação assim bem delicada, né? Delicada, né? Que esse tirar aí pode até criar um outro problema, um trauma, não é? A gente seria melhor você trabalhar a sua irmã, né? Nessa questão de murmuração, de tudo. Talvez ela precisa de um trabalho na área emocional. Eu acho que não seria o ideal você tirá-la, né? Já que ela está com você na sociedade e tudo, talvez você causaria um outro problema. Então, procura conviver com ela, né? Para passar por cima. Quando ela falar, não dê muito ouvido às murmurações, e sim aquilo que soma. Saiba administrar isso. Se você souber administrar, você leva. Eu não acho que o ideal é tirar a sua irmã. Eu também acho. Né? Uhum. Não é? Aí... Pode abrir aí um outro problema, uma outra dificuldade, que em vez de resolver, pode agravar talvez até a relação, né? Eu acho. Eu entendo assim que não é que nós temos que nos convencer a certas coisas, mas nós temos que entender sempre de uma perspectiva de estratégias de Deus, e nada acontece na nossa vida sem a ordem expressa do Senhor, a vontade dele. Não existe acasos, existe soberania. E muitas vezes ela está ali, pode ser algo assim inconveniente por um tempo, mas com certeza Deus está trabalhando na vida dela através do seu testemunho e da vida de vocês. E se tirar todo mundo que dá problema, você nunca fica com ninguém. Vai tirar os problemas. O que você acha? Claro, com certeza. Isso pode criar até um problema no núcleo familiar, né? Isso. Vai ser pior. Muito pior. Então é melhor orar por ela, convencê-la de mudar, transformar, vai trabalhando aos poucos que ela chega lá. Com certeza. Com certeza. Nós temos aqui uma outra participação, Guerra, que é o o João de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso, e diz assim, estou passando por um momento difícil. Eu tenho uma enfermidade nos olhos que não tem cura pela medicina. Estou desempregado, com o nome sujo, todo endividado. Parece que está dando tudo errado na minha vida. Mas eu estou tentando lutar contra todos os obstáculos e creio que Deus vai me libertar dessa situação e vou ser curado da minha enfermidade em nome de Jesus. Peço a oração de vocês para que Deus não deixe eu desanimar diante dos problemas, né?
Obrigado e Deus abençoe a todos vocês por isso. Essa questão da situação aí, ele pegar uma coisa de cada vez, né? Já que a medicina, questão dos olhos aí, é a fé, igual nós falamos aqui, paixão e fogo. Não é você ter fé que Deus pode curar e Ele pode. Não é? Agora a questão das outras situações, você pega uma de cada vez e vai resolvendo uma de cada vez. Né? Uma situação primeiro, né? Peça a Deus para abrir uma porta para você, que possa, né, alguém te auxiliar aí. E vá orando a Deus para Deus prover para você poder pagar suas dívidas, né? Então vai uma coisa de cada vez. Se você pegar o pacote todo, aí você desanima. Então foca numa de cada vez. Você focando em cada uma, aí você consegue resolver. Que você vai ter uma preocupação em cada situação. Né? Eu acho melhor é fazer isso. E usa aí, né, o fogo do Senhor, que Deus vai te curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos mais uma outra participação aqui. A pessoa pede para não se identificar, nós vamos respeitar. Ela diz assim: meu namorado já foi casado, Guerra. Está separado há 2 anos. 2 anos. A ex-esposa dele o traiu por 2 vezes. Na primeira ele perdoou. Na segunda, ela saiu de casa e vive com outro até hoje. Teve um filho e vivem como casados, mas ela não assina o divórcio por pirraça. Ele já entrou com divórcio litigioso, mas está demorando muito. Estamos errados por estarmos namorando nessa situação? Somos cristãos e pretendemos casar. Nessa situação eu acho melhor ela esperar. Também acho. Resolver a situação para depois ela definir a vida dela. Tá? Querendo ou não, se vocês estiverem juntos, vocês estão em pecado. Com certeza. Não é? Aí é uma definição. Deixa ele definir o litigioso primeiro e tudo. Tá com, né, divórcio prontinho e tudo. Aí já é outro departamento. Mas no momento seria melhor você, né, administrar isso aí de uma forma bíblica. Até porque assim, a gente sabe que você colocou aqui que vocês estão namorando, mas a gente sabe que esse namoro está muito mais além do que só namoro. Então, com certeza. Assim, aí vocês estão assim pecando, né? Estão aí em fornicação. Então é importante, já que vocês querem, ambos são cristãos e querem honrar o Senhor através da vida de vocês, então a melhor coisa que tem é aguardar mesmo todo esse processo, né, para que isso, então, vocês já comecem correto esse relacionamento. E é até uma legalidade, porque como que Deus vai operar em cima de uma legalidade? Tem que fechar essa legalidade. Tem como. Né? Então, é uma situação delicada, assim, que é importante, não é? Aí nós temos aqui a participação também da Yolanda de Natal, e ela disse: assisto o programa sempre, tenho aproveitado muito dos sábios conselhos de vocês, servos do Senhor. Parabéns pelo programa, Deus abençoe. Obrigado, Yolanda. Para nós tem sido assim um presente do Senhor, né? E uma alegria muito grande nós podemos servi-lo e louvá-lo, né? Através de todas as coisas, né? Nós temos a participação ao vivo do Fred de Lagoa Santa. Bom dia, Fred. Bom dia. A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor. Pois não, querido? Eu gostaria de perguntar sobre o tema de ontem, que com relação a Salomão. O rei Saul e Salomão foram ungidos pelo Senhor, né? Sim. E pecaram, caíram. Mas pelo fato deles ter sido ungidos, podemos dizer que eles foram salvos ou eles perderam a salvação? Tá jóia. Ok, nós vamos tentar responder para você, viu? Eu queria saber se o ungido do Senhor, ele é ungido para sempre, porque Davi mesmo falou que não estenderia a mão contra o ungido do Senhor, que era Saul. Eu sei. Ok, obrigado. Tá bom, Fred. Obrigado, viu? O Senhor te abençoe. Amém. E aí, pastor Guerra? Isso é uma polêmica, né? Agora nós temos que ver a questão de a lei e a graça. Tá? Eles estavam perante a lei. Depois Jesus veio e trouxe a graça. Isso. E a Bíblia fala que Jesus libertou os cativos do cativeiro. Então nós temos que olhar isso tudo aí. Isso é uma coisa teológica, não é? E
E é uma afirmação assim, que o Senhor, né, são mistérios de Deus. Então a pessoa muitas vezes ela tem até a oportunidade no último minuto de se arrepender e o Senhor honra o arrependimento. Manassés arrependeu dentro da cadeia. Exatamente. E o Senhor recebeu o arrependimento dele. Então a gente, né, nós olhamos por isso aí, pelo arrependimento e pela forma que Deus caminhou na lei ali. Né? Na lei, Deus caminhava na lei. Hoje, na graça, o Senhor caminha na graça. Então, nós temos que ver esses dois parâmetros aí, tá? Você que ligou, para te dizer que o Senhor é que sabe, não é? Porque uma coisa, viu, Fred, é assim, ser um ungido do Senhor e ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus não isenta a pessoa de pecar. Não é sabe, uma imunidade, né? Não, nunca vai pecar. Não, vai pecar, não é? Mas no momento que se arrepende, automaticamente é restabelecido a comunhão com o Senhor e o relacionamento. Né? Conosco a mesma coisa. Eu peco, assim como cada um de nós, mas imediatamente nós nos arrependemos e o próprio Espírito Santo de Deus nos convence, né, do nosso pecado e nós vamos para os pés do Senhor, confessamos esse pecado, e automaticamente é restabelecido o quê? A nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Deus, é automático. Agora, se a pessoa vai ser salva ou não salva, essa é uma questão que é só o Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que nós vamos ter surpresas, né? Muitos chegarão ao Senhor dizendo, fiz isso, fiz aquilo outro, e o Senhor vai dizer, olha, eu nunca conheci você. Agora, o que nós precisamos é andar, né, de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E aí nós vamos... Uma vez eu estava pregando no hospital e eu fui num leito e a senhora ali, ela reconciliou com o Senhor, ela estava sozinha no leito. E depois disso ela morreu. Passou um pouquinho, ela morreu. Quer dizer, a família podia ter questionado aí, né? Será que ela foi para o céu ou não foi? Quer dizer, eu não estava lá para dar essa resposta para a família, mas naquele período ali ela reconciliou e o Senhor, né, recebeu a reconciliação dela. Eu tenho certeza que aquela senhora está no céu. Então, muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu naqueles minutos, não é? Nós não sabemos. Tem coisas, querido, que a gente vai saber só lá no céu mesmo. Só lá é que nós vamos saber a resposta, né, Flávia? Pastor, tem uma ilustração. Um pastor de muitos anos no ministério, de tantas lutas, né, tantas dificuldades no ministério, ele um dia resolveu desviar. Simplesmente desviou, pastor. Desviou e pensou assim, bem, agora vou aproveitar a minha vida, vou fazer tudo que eu não faço há anos. Aí vestiu uma roupa qualquer, tirou a roupa, né, a gravata, vestiu uma roupa esporte e passou na frente de uma boate e entrou. Ele entrou e falou assim, hoje eu estou disposta a tudo, a fazer qualquer coisa, vou viver a minha vida. Todos esses anos que eu fiquei dentro da igreja, eu tive tanto problema, agora eu vou curtir a minha vida. Ele pegou, sentou no bar, dentro da boate, começou a tomar alguma coisa e de repente ele viu uma moça lá no fundo. Ele começou a olhar para a moça começou a se sentir incomodada, ele ficava olhando, ele olhava para a moça e tal, e de repente ele chamou a moça, fez assim com o dedo e chamou. A moça falou assim, será que ele está me chamando? Para que será? Como assim? E de repente ela foi até ele. Quando ela chegou perto dele todo, né, regateiro, se achando, ela falou assim, pastor, Deus te trouxe aqui na boate para me tirar daqui? Muito legal isso. Para me tirar daqui, pastor? O senhor é um homem de Deus. Como o senhor pode dar ouvido a Deus, entrar num lugar desse e me tirar daqui de dentro? Eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor. Ele virou e falou assim, não, realmente, eu estava passando aqui na porta e Deus falou comigo, entra lá, porque tem um membro da sua igreja que está dentro da boate. Legal. O que eu quero dizer com isso, pastor? Que não tem saída para mim, para vocês, para nenhum de nós. Porque o fogo de Deus realmente está aqui dentro. Até para pecar e não consegue. Não consegue pecar. Coitado do pastor, tentou, mas Deus foi lá e tirou o pastor, né? Quer dizer, ele foi lá dentro e resgatou uma alma que estava perdida, uma ovelha que estava desgarrada. Então, realmente é isso, o fogo de Deus está dentro de nós. Igual o pastor Rogério e o pastor Guerra disse, nós podemos passar por várias situações na nossa vida.
Mas o Senhor diz, jamais te deixarei, jamais te desampararei. E nós sentimos a mão de Deus sobre nossas vidas em todos os momentos, seja lá onde estivermos, o que estivermos fazendo, o Senhor vai lá e nos resgata. Em nome de porque Jesus. Ele nos ama. E o fogo de Deus está dentro de nós. Exatamente. Amém. Nós temos outra participação de uma pessoa que não quer se identificar, aqui de Belo Horizonte, que diz o seguinte: bom dia, Paz. Sou casada há 11 anos, meu marido sempre tem crise e quer separar. Estou grávida e ele de novo resolveu separar. Estou passando por essa gravidez sozinha. O que fazer? Não é? Pelo seu DDD aqui de Belo Horizonte, então eu sugiro assim, olha, nos procure. Nós estamos ali na rua Manuel Macedo, 1324, atrás do Hospital Belo Horizonte, pertinho da igreja, não é? É a mesma rua da igreja da Lagoinha. Nós estamos ali de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, de 8 até às 18. Sabe, eu creio assim, que Deus tem nos capacitado, nos dado graça para podermos ajudar, não é? Podemos, sabe, ser instrumentos nas mãos do Senhor para poder auxiliar você nesse processo todo, né? Porque na realidade você não está passando sozinho, né? O Senhor é contigo, não é? Então é óbvio que qualquer mulher, né, nesse período de uma hipersensibilidade, né, de uma gestação, claro que quer ali o cônjuge e o esposo ao lado, né? Mas diante dessas circunstâncias, né, o Senhor, Ele quer cobrir a sua vida e te capacitar, né, dar graça a você. Então, nós estamos disponíveis ali. Qualquer pessoa aqui de Belo Horizonte que esteja nos assistindo, seja qual for aí o problema ou a crise que você esteja passando, nos procure ali, não é? Nós estamos disponíveis, né? Não existe um custo para isso. Na realidade, você chega lá na secretaria do Ministério e então ali o Ministério vai passar e diz, olha, eu quero preencher aqui um questionário, né? Uma ficha de aconselhamento, e aí você preenche, nos entrega e depois nós vamos entrar em contato com você para agendar o dia que vai iniciar aí as suas sessões de acompanhamento e de aconselhamento, não é? Então, nós estamos nos colocando à disposição. Assim. Nós temos uma outra participação aqui, DDD do interior daqui de São Paulo, diz assim, a paz, pastores, assisto você todos os dias, também passo por esse mesmo problema. Tenho 6 filhos, só 2 me ajudam, sou cristã, né? Vou corrigir eles, quando vou corrigir, eles me ameaçam, né? Contar para o meu pastor, né? O que eu devo de fazer? Sou separada, procuro educá-los no melhor caminho, mas infelizmente não existe uma resposta da parte deles, né? O que eu não entendi, por que eles vão contar para o pastor? Não sei se é por causa da atitude dela. Não, eu acho que pode ser a forma que ela está corrigindo, né? Formas e formas. Né? Formas e formas. Então tem que ver aí né, a forma, talvez você está passando por dificuldade, você está descarregando isso neles. Não é assim. Você vai ter que orar, vai ter que ser... Talvez você precisa de que esse pastor realmente te acompanhe, te oriente. Talvez você está precisando de orientação, como você vai lidar com seus filhos. Né? São 6 filhos, né? 6. Pois é, 6 filhos não é fácil, né? Não é muita, é muito filho, talvez ela está desgastada. Cada um de uma forma, né? Cada um de um jeito. Você está desgastada, então você tem que recuperar, restaurar para você poder lidar com essa situação, tá? Tem mais outra participação que a pessoa também pede para não se identificar, diz assim, aí a pastora Fátima pode ajudar nisso. Preciso de orientação sobre o meu casamento. Temos problemas de relacionamentos, mas ele não se esforça para resolver. Espera que eu sempre tome a iniciativa para resolver as coisas. Ele é cristão, mas não quer compromisso com Deus. Eu estou sempre carregada. Ele não reconhece, não me valoriza. Peço oração, mas eu já estou ficando cansada com essa situação. É daqui do interior de Minas Gerais. Irmã, só a graça. Só. Porque é oração.
é você entrar no mundo espiritual, clamar a Deus e começar a delegar a Ele as responsabilidades que são dele. Transfere para Ele. Peraí, não. É você que tem que resolver isso. Você é o cabeça do lar, você é o homem, você que vai resolver. Você começar a transferir para Ele, não é guerra, não é, pastor? As responsabilidades dele, porque Ele que tem que tomar a posição. Agora, o que cabe a você, irmã, é orar, buscar a Deus. Se você tem intimidade com Deus, tenha mais ainda. Busque mais ainda, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Não seja tola, seja sábia. Coloque em Deus a total dependência da sua vida, do seu relacionamento. Comece a transferir para Deus tudo, sem nenhuma reserva. E peça a Deus para colocar em você uma autoridade espiritual. Não essa autoridade de querer mandar, fazer, acontecer, não é isso. A melhor coisa que aconteceu no meu relacionamento com Guerra foi o dia que eu transferi para a Guerra tudo. Ai, que delícia. Oh, coisa boa. Até a chave da casa. Não, né? tudo, os tudo. cartões. Tudo, cartão de crédito. Tudo, a fatura chega, ele, opa, eu falei, não, tudo é seu, tudo é seu. Mas é isso, a gente tem que começar, sabe, a lembrar de que ele, o homem, tem a responsabilidade de tudo na casa, gente. Muitas vezes nós queremos pegar a frente e não dá certo. Transfere para Deus, confie em Deus, ore, faça uma campanha de oração, de jejum, consagração, faça o que for necessário para você se libertar. Liberte-se você primeiro, para depois você alcançar a bênção, em nome de Jesus. Amém. Só mais uma participação aqui, para a gente poder continuar o nosso tema, né? E essa participação é do Anderson. E ele diz assim, aqui do interior de Minas Gerais. Oi, a paz, tenho uma dúvida, estou para começar um relacionamento com uma menina que já foi casada e seu ex-marido está preso. Isso não prejudicaria a minha vida com ela, né, se partíssemos para um casamento? Uma faca de dois legumes. Dois né? legumes. Nem gumes, não. É porque cada escolha tem a sua consequência, né? E tem que ver também como que foi o tipo de relacionamento dela com essa outra pessoa. Exato. E que situação que tá para ele não entrar numa canoa furada. Aí, Pois né? pode se tornar uma canoa furada. Pode viu? sim. Então, precisa verdadeiramente, sabe, buscar o Senhor e ter assim, uma direção muito clara. Porque aqui você diz que ela já foi casada. Ela foi casada assim, no papel, a nível de cartório, já está separado, ou só eram amaziados, estão vivos. Houve amaziados ou uma união estável, né? Foi rompido, isso foi desfeito, ou só porque ele está preso, então ela está assim, livre. E depois enfim, que ele sair, E depois né? que ele sair. Então, assim, é uma situação né, que precisa ser assim, muito clara, bem correta para você não ter problemas lá na frente, né? Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida. Vamos lá, pastor Guerra, vamos para o outro tópico, vamos lá senão pro dois aqui, nós vamos né? ficar aqui. A gente agarramos aqui. Nossos desejos superam nossos desesperos. Embora corresse risco, Elias queria honrar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui entra quando Jesus fala assim, pegue a tua cruz e negue-se a si mesmo. Né? Ou negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e carregue. Então Elias aqui, ele negou a si mesmo. Mas ele não olhou o que ia acontecer com ele, o que poderia acontecer. Ele largou lá a lida dele, a caminhada dele profética e foi para ali enfrentar aqueles profetas. Ele podia falar, não vou entrar nisso aqui não, isso tem nada a ver comigo, igual muitas pessoas fazem. Né? Tem gente que fala assim, a gente trabalha aqui no interior, fala, não sei como é que vocês aguentam ouvir as pessoas, ouvir problema das pessoas, como é que vocês ficam e tudo. Não é? Muitas pessoas questionam a gente disso. Verdade. Mas é porque nós negamos a nós mesmos, em prol das pessoas, pela paixão e pelo fogo. Então, nossos desejos superam nossos desesperos.
O meu desejo, ele tem, na paixão de Cristo, ele tem que ser acima de qualquer circunstância e qualquer situação. Que aí eu vou sair lá na frente, eu vou conseguir a vitória no Senhor. Nada é fácil, irmãos, nada. Né? As coisas na vida, elas são conquistadas. Nós temos que conquistar. E conquistar não é fácil, não. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil, não. Para conquistar, nós temos obstáculos, nós temos que negar a nós mesmos. E muitas vezes as pessoas não querem. Elas querem conquistar, mas não querem negar a si mesmo. Precisamos negar. Elias aqui, ele desafiou e ele teve a vitória em Israel. Mas ele teve que negar a si mesmo. Ele não olhou as circunstâncias. Pode acontecer isso. Muitas vezes as pessoas, não, mas isso pode acontecer. Tem pessoas que a gente vai atender e fala, faz isso. Ah, mas isso pode ser assim. Então faz isso. Ah, mas pode acontecer assim. Quer dizer, ela não dá saída para ela mesma. Então é muito difícil. Não é? Então nós estamos aqui nesse sentido. Nosso desejo supera o nosso desespero. O que você acha, Fábio? Eu acho que devemos realmente buscar mais e mais de Deus. O que está faltando na vida do cristão nos dias de hoje, eu me incluo nisso, é ter mais intimidade com Deus. Porque quando nós nos colocamos na brecha, quando nós oramos ao Senhor, nós vamos receber a resposta certa. E muitas vezes nós tomamos a iniciativa e dá errado. Quantas vezes eu fiz algo sem orar, né, pelo ímpeto, e deu errado. Mas às vezes que eu busquei a orientação de Deus, com certeza eu tive a resposta certa. Então o que falta hoje no povo de Deus é isso, é ficar totalmente dependente de Deus, esperar em Deus e sentir o fogo que Elias sentia. Porque quando nós sentimos esse fogo ardente dentro de nós, nós não temos saída. Nós vamos e fazemos e cumprimos o desejo de Deus. Então que possamos realmente viver nesse fogo continuamente, né? Que ele venha arder continuamente dentro de nós, para que possamos estar sendo abençoados. Em nome de Jesus, vamos buscar esse fogo, amém? É isso aí, pastora Guelra. Muito bem. Nós temos a do Massinha agora. Guelra. Tem um irmão que não consegue falar guerra, então ele diz, o pastor Guelra. Nós temos a participação aqui de uns irmãos de Uberaba, dizendo, estamos ligados em vocês aqui em Uberaba. Eu digo obrigado, né? Que Deus abençoe vocês. Temos aqui a participação de uma pessoa que é o DDD 84 e diz, pastor, quando Paulo diz em Efésios 1, 16 a 23, que ele ora para que os olhos dos irmãos da igreja sejam iluminados, mas para quê? Né? O nome dele é o Antônio Carlos, aliás, é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Olha só, esse texto ele diz que para que sejam abertos os olhos do vosso coração, sejam iluminados os olhos do vosso coração, não o coração da igreja. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que não os olhos naturais, mas os olhos do coração, ou seja, muitas vezes as pessoas, os seus olhos ficaram cegos diante de circunstâncias. Não é? Nós temos outro texto que diz que sejam iluminados os vossos corações, né? Seja trazidos à luz para que o seu coração possa ser aberto, não é? Então, o texto que Provérbios diz que a única coisa que Deus nos pede, diz, olha, Ele pede o nosso coração, não é? Para quê? Para que ele seja aberto, iluminado, para que o nosso coração esteja em sintonia com o coração de Deus, que existe a tendência do nosso coração endurecer, se tornar insensível, se tornar muitas vezes indiferente diante das circunstâncias, não é? Nos tornamos muitas vezes céticos, críticos, não é? Então é isso que Paulo está dizendo, olha, que o coração seja aberto, seja iluminado, para enxergar como Cristo enxerga e então a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus e assim nós possamos cumprir a vontade dele. É isso que o texto quer dizer, não é? Nós temos aqui uma outra participação, diz assim, paz, fiz faculdade de enfermagem aqui de Belo Horizonte,
e pós-graduação, já faz quase 5 anos que formei, 4 anos que me converti. Desde então estou tentando trabalhar na minha área e sempre fico no quase. Quase sou aprovada nos concursos, faço entrevista, não sou chamado. Fui aprovado num concurso e sou a próxima da lista, mas já faz quase 1 ano e nada acontece. Às vezes penso que Deus não tem esse plano para a minha vida. O que fazer diante dessa situação? Sou cristã e fiel nos dízimos, nas ofertas. O nome dela é a Patrícia, aqui de Belo Horizonte. Pastora Guelra. Patrícia, você está precisando realmente de um empurrão. Assim, você se impulsionar. Falar, opa, peraí. Não. Se eu sou capaz, se eu estudei, o que está me segurando? Nada. Você tem que tomar essa posição, profetizar na sua vida que você é capaz e você pode. E vá para frente, filha. Vá para frente. Sinta o poder de Deus na sua vida agora. Seja impulsionada a mudar para melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querida? Amém. Pastor Guerra. Nós estamos aqui nessa questão do nossa compaixão suplanta nossa indignação. Isso aqui é muito interessante, isso aqui, no sentido assim, embora Elias odiasse a atitude do povo, ele quis que eles encontrassem e seguissem a Deus. Então, eu estava lendo esse texto aqui, eu estava refletindo aqui, muitas vezes as pessoas, elas têm ódio da pessoa. E Deus fala assim, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo pregar para fulano, porque fulano é assim, assim, assim. Peraí, você está olhando o pecado ou está olhando a pessoa? Olha a situação aqui. Elias, ele odiava a atitude do povo. Pensa bem, Elias, um profeta, ele olhou aquele povo. O povo estava na idolatria. O povo tinha abandonado Deus, que era provedor, né, que sustentava aquele povo. E o povo de repente larga Deus, vai para o lado do inimigo, eles estão ali torcendo contra Elias, e de repente Elias fez uma coisa para beneficiar o povo. Então ele não olhou o povo, ele olhou com os olhos de Deus. Por isso, né, nessa questão que esse irmão perguntou aqui sobre Paulo, de iluminar o coração, está dentro desse contexto. Exatamente. Aqui. Você entendeu? Porque muitas vezes, se a pessoa não olhar com o coração, ela vai tomar raiva da pessoa. Ah, com certeza. Eu não tento mais nada com fulano, que eu já preguei 2 vezes e tal. Não é? Muitas vezes dentro do seu lar é o lugar mais difícil de você pregar e dar testemunho. Aí a pessoa fala, não vou pregar para ninguém em casa e tal. Eu lembro um irmão que uma vez ele converteu, ele morava em frente à minha casa, e ele foi lá, aí a família dele reclamou comigo que tinha gelado todo mundo dentro da família. Aí eu fui conversar com ele, falei, é tudo ímpio, ele falou, não converso com mais ninguém, é tudo meus inimigos. Aí eu tive que conversar com ele e falar, olha, é seu pai, é sua mãe, são seus irmãos, você tem que odiar o pecado e não eles. Aí que ele foi entender que ele tinha que amar os irmãos dele. E Elias aqui, a compaixão suplantou a indignação. Exatamente. E a compaixão na sua vida tem que fazer isso, tem que suplantar a indignação. Muitas vezes você está com raiva no coração, como é que você vai conseguir pregar? Tem como. Não é? Nós temos uma participação aqui de Campinas, e ela diz assim, olá, paz, sou de Campinas, São Paulo, estamos eu e o esposo vivendo um momento delicado, pois temos consciência do nosso chamado e onde estamos sentimos que paramos. Como impactar se sentimos como que deixados de lado? Não é? Temos orado, não é? Diz assim, Deus abençoe. Aí coloca, eita pastora arretada, cheia de fogo, glória a Deus, sou de Campinas, amo vocês, aleluia, glória a Deus. Olha só, essa questão muitas vezes o Senhor, muitas vezes o Senhor nos para, não é? Às vezes a gente não entende por que acontecem certas coisas, né? Às vezes nós temos chamado, estamos convictos do nosso chamado, muitas vezes sabemos o que fazer, mas muitas vezes não é o momento de fazer. E aí a gente não entende,
né? Por que eu estou aqui? Parece que existe um complô, não é, para nos travar, parece que o pastor não quer que a gente, sabe, esteja à frente. Às vezes não é nada disso. Como você falou, vocês estão orando, né? Mas muitas vezes Deus usa as mais variadas formas de nos colocar num estaleiro, né? Todo navio ele precisa de tempo em tempo encostar no estaleiro para poder fazer os reparos naturais. Muitas vezes ele tem que ser içado das águas, levantado da água, para mexer no casco, reparar, pintar, para depois ele voltar o quê? Ficar no cais, parado, para exposição? Não, tem que voltar para cumprir o chamado pelo qual ele foi feito, criado, que é, ou seja, navegar por esses oceanos aí. Então, muitas vezes a gente não entende o tempo, o porquê, em que circunstâncias a gente acha que existe assim, sabe, que o homem está nos travando. O homem não trava ninguém, sabe? O homem não tem poder de impedir a vontade de Deus nas nossas vidas, né? O mais importante é que o seu coração esteja alinhado ao coração de Deus e entenda que na hora certa tudo vai acontecer. Até mesmo se for tempo de sair e para ir para um outro lugar, Deus vai falar com vocês e vai testificar. Muito importante, se o casal estar alinhado, né, que Deus vai testificar nos corações de ambos e vocês vão ter entendimento que é o Senhor que está falando com vocês. Não é isso, Guilherme? Inclusive você usou a palavra certa, o casal está alinhado. Tem que estar alinhado. Não é? Porque aí Deus vai falar com os dois, e realmente tem que ser os dois, né? Para ir nessa caminhada tem que ser os dois, não é? E Deus vai te dar a resposta aí, né? Talvez é o momento de você aquietar o seu coração e esperar o Senhor falar. Não é? E Deus vai te dar orientação para te abençoar. Exatamente. Essa é a mesma resposta que nós damos aqui para Cícera, que é o DDD 77, deve ser lá para o norte, o nordeste. Ele diz assim, olha, meu nome é Cícera, paz do Senhor, pastores, amo esse programa, vocês são uma bênção, obrigado. Pastor, eu gosto muito de pregar, mas será que é esse o meu dom? O que eu devo de fazer? Não, em primeiro lugar é buscar orar, né? Buscar a testificação, o cumprimento disso no seu coração. E se você gosta de pregar, eu quero dizer assim, sabe, uma coisa foi latente na minha vida é que, além de eu gostar de lidar com vidas, gerou no meu coração paixão. E paixão é aquilo que te move, acima de ter recursos, acima de circunstâncias, acima de hora certa ou hora errada, você faz. Como se você transpirasse e pelos seus poros saísse o quê? Paixão por vidas, por gerar cura, ouvir as pessoas, é isso. Eu tive um chefe, quando eu trabalhei na área de comunicação, que é a minha formação, e eu trabalhei durante 4 anos num jornal, uma empresa jornalística, e o meu chefe, que era o meu gerente, logo no início que eu comecei a trabalhar, ele dizia assim, olha, eu pegava o jornal e esfregava no braço assim, né, ficava a cor da tinta do jornal, né, preta, e dizia assim, olha, trabalhar nessa área tem que ser assim, sabe, tem que ser algo que saia pelos poros, ou seja, é vida na sua vida, né? Não adianta você trabalhar para poder ganhar dinheiro, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, porque isso vai ser uma coisa natural. E quem tem paixão, independe se é altos salários ou baixos salários. Você entende que é algo que, sabe, você transpira, você respira isso e você faz. Que nem diz a pastora Fátima, né? Quando a gente começa a falar sobre cura interior e o Guerra começa a falar sobre cura interior, o que acontece? O olho vibra. Vibra e fica assim. Nossa, fica. Fica assim, brilhando. Eles ficam extasiados. Brilha. Então é isso, sabe? Se você entende que é isso, faça. Né? Quer seja oportuno, não oportuno, prega, insta, diz a palavra de Deus. Né? Insista e a coisa vai acontecer natural. Né? Mas se você sente que isso é assim, um peso, avalie e busca mais o Senhor, né? Que o Senhor vai confirmar isso. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.